pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, fiquem todos em pé. Glórias a Deus. Vamos dar uma saudação calorosa, fraterna, uns aos outros, dizendo assim: queridos irmãos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Oxalá, irmãos, o arrebatamento da igreja se dê num momento como este. Glórias a Deus. Todos nós na casa do Senhor, cultuando ao nosso Pai Celestial, nesta comunhão fraterna. Glória a Deus. Meus irmãos, e com muita alegria, eu quero apresentar o pastor Esdras Cabral, muito bem, já bem conhecido de todos nós, aqui não somente da capital, mas no Rio Grande do Norte. Ele é pastor e serve ao Senhor ali em Abreu e Lima, com o nosso companheiro, o pastor Roberto José, e tem sempre atendido os nossos convites. E agora o Dejade, por indicação nossa, o convidou e ele veio com alegria, ministrou aqui na base 1, na base 2 também, e foi de muita bênção. As ministrações dele, é um bom teólogo, um bom escritor também, tem vários livros escritos. Daqui a pouco ele vai fazer a apresentação aqui. A esposa também estará aqui presente, a irmã Itamar Maria. Onde está a mãe Itamar? Ah, está ali em pé. Muito bem, que bom receber a senhora aqui entre nós. Vamos saudá-los com alegria, dizendo assim: queridos irmãos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Pastor Joacir, dá um abraço nele aí por todos nós. Uma irmã que estiver próxima aí da nossa irmã, dê um abraço nela aí. Isso, muito bem, glórias a Deus, aleluia. Meus irmãos, são 20 horas e 22 minutos, nós vamos ouvir a exposição, a palavra de Deus, através do pastor Esdras, que vai falar a palavra de Deus segundo o Senhor colocar no seu coração, nos seus lábios, para falar. A minha experiência, irmãos, me diz muita coisa. Às vezes preparo um estudo, até faço um esboço, mas quando chego aqui neste lugar, aí Deus disse: agora sou eu que vou falar. Aleluia. Aí o saudoso pastor José Apolônio da Silva, muitos aqui o conheceram, ele dizia: eu preparo. O pastor José Apolônio era irmão do saudoso pastor Antônio Gilberto, muitos aqui conheceram. Ele disse: eu preparo meu esboço de sermão, porque quando o céu se fecha, aí eu tenho que vir para cá, porque estou com a responsabilidade. Mas aqui, meus amados irmãos, quem domina, quem ministra aqui para nós é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então abra bem os seus ouvidos, os ouvidos da alma, aleluia, e receba o que Deus tem para você aqui esta noite. Peça ao nosso irmão Flávio para trocar aqui o microfone, e logo em seguida o nosso pastor Esdras estará ministrando a palavra de Deus. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma honra, uma satisfação estar aqui novamente, cultuando com os irmãos. Já tivemos oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor, e certamente nos é facultada essa oportunidade também de trazer uma palavra nesse culto de doutrina. E dizer para a igreja que a gente roda muito pelo Brasil. No entanto, quando eu chego em Natal, eu sinto que eu estou mais em casa. Não sei por quê, pastor Martinho, mas talvez seja pelo meu amor filéu com relação ao Senhor, e esse corpo de obreiros que me recebe com uma etiqueta e categoria, que até o Diógenes olha para mim, é verdade. Glória a Deus, que bom estarmos aqui em Natal, que bom. E louvar também a Deus pela vida do meu amigo, pastor Milton, sua esposa, irmã Thelma, e tanta gente que tem nos acolhido aqui para a glória do Senhor. Todos dizem amém?
Por favor, abra sua Bíblia. O tempo aqui é extremamente precioso. Vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor. Filipenses 4 e 6. E gostaria também do versículo número 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e o 7. Quem encontrou, diga, prossiga. Não andeis inquietos. Em outra versão diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração de súplicas, em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Esse é um texto belíssimo, escrito por Paulo quando ainda estava preso. E é claro que salta dos olhos daqueles que lêem esse texto a palavra ansiedade. E é um dos temas em que hoje mais se tem trabalhado e preocupado a humanidade no tocante a esse distúrbio da ansiedade e o desencadeamento de tantas outras doenças que têm se agravado ao longo dos anos. Evidentemente que o apóstolo São Paulo, quando escreve à igreja em Filipo, ele está preso 30 anos após Cristo ter ido ao céu e 10 anos após que ele passou na cidade de Filipe, na sua segunda viagem missionária. Porém, ele agora está preso em Roma e não tem muito tempo para escrever. Isso porque a morte já o esperaria. E eu creio que a cabeça de um detento para escrever uma carta, ela precisa estar centrada em Deus. E extremamente é cuidadosa esta carta, porque é um detento que escreve sobre ansiedade. Eu queria a atenção dos irmãos. Aqui é bom porque não precisa fazer muito esforço, tendo em vista que todos escutam perfeitamente a palavra do Senhor. Igreja de Deus, o apóstolo São Paulo fala sobre esta ansiedade. E aí então vem algumas preocupações que eu quero concluir a princípio nesse início, nessa introdução, no tocante aos alarmes que nós temos no mundo. Como entender e enfrentar a ansiedade? Por que a humanidade ela envelheceu tão rapidamente? Por que será que a ansiedade é algo que atinge não somente aqueles que não têm Cristo como seu Salvador, mas também servos e servas de Deus são tomados de assaltos pela ansiedade? Se eu perguntar aqui agora, quem aqui é ansioso? Muito ia ficar com a mão baixada, olhava para lá, olhava para cá, fazendo uma espécie de, eu não sofro, mas quanto mais você nega, mais é latente e compulsivo a ansiedade. Não estou falando de uma ansiedade normal que todo ser humano tem, mas aqui Paulo denuncia uma ansiedade crônica. Não andeis ansiosos. Aqui temos então a opção paulina, aonde ele faz esta consideração e ele tinha essa antevisão do mal que se abateria na humanidade, que é a ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que 50% das pessoas que dão entrada em hospitais sofrem de transtorno de ansiedade. E este mal, sem dúvida, atinge a doutor e a leigo, rico e pobre, homens adultos e crianças, analfabetos e também pessoas letradas. O grande escritor brasileiro e psiquiatra chamado Augusto Cury, ele fala sobre SPA, a síndrome do pensamento acelerado, de maneira que esta é uma questão de sofrer por antecipação.
na qual desencadeia uma série de anormalidades, desestabilizando nossas questões psicossociais, a ponto de nos deixar completamente à mercê da ansiedade que passa a domar a nossa vida. E ficamos impotentes diante deste grave perigo que atinge a mente do ser humano. E para quem não sabia, o Brasil é o país mais ansioso do planeta Terra. Muita gente não sabe disso. Pasmem os senhores e as senhoras, pesquisa feita no mundo, o Brasil tirou em primeiro lugar. São, segundo a OMS, 10% dos brasileiros sofrem de ansiedade, ou seja, 20 milhões de pessoas. Mas há quem diga que esta cifra possa chegar a 60 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. A maioria dorme à base de ansiolítico, porque não consegue ter um sono tranquilo. Aí quando eu vou para a palavra de Deus, eu descubro que o sono não se encontra na farmácia, que o sono não pode ser o resultado de uma pesquisa de psicólogos, de psiquiatra ou de psicanalista. Aí eu descubro que o sono é de Deus e Ele dá a quem Ele quer. Em paz eu me deitarei, porque somente Tu, ó Deus, me faz habitar em segurança. Enquanto muitos morrem com remédio de tarja preta, Rivotril, Aprequitil, o crente dobra os joelhos: Senhor, guarda minha alma, guarda minha vida, guarda meu sono, porque a ansiedade não terá poder sobre mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O apóstolo São Paulo nos adverte sobre isso. E segundo o relato que estamos aqui trabalhando no livro de Filipenses, ele coloca pelo menos 3 questões que faz com que essa ansiedade se agrave na nossa vida. Porque a ansiedade é um pensamento e uma atitude errada acerca das circunstâncias, de pessoas e coisas. Quem não tem um domínio sobre isso é facilmente um alvo para o transtorno da ansiedade. E eu quero discorrer sobre isso no tocante a esta questão paulina para a igreja em Filipos. Vamos então, fazemos aqui esta breve consideração no tocante às circunstâncias. É interessante que as pessoas que sofrem de ansiedade é porque ela olha mais para o problema, olha mais para as circunstâncias do que olhar para o próprio Deus. E é por isso que essas pessoas são tomadas pela ansiedade, porque em vez de olhar para cima, ter um olhar verticalizado, essas pessoas têm um olhar horizontalizado. Ela se entrega ao problema. Quando o problema vem a ela, a circunstância, ela se entrega. E agora, o que fazer? Meu Deus, olha a cabeça onde fica, olha a linha horizontal. Mas se ela fizer como fez o rei Davi e o salmista que escreveu o Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia, preste atenção. Havia naquela época a cultura que quem é Deus do monte é mais forte de quem é Deus na planície. Essa cultura fez com que o salmista escrevesse: eleva os meus olhos para os montes, percebendo então que a resposta que o Espírito Santo dá ao salmista, ela é tão contundente que vai além dos montes e vai além das planícies. Responde então diante da pergunta: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É maior do que monte, maior do que planície. Enquanto alguém questiona: o meu é do monte, não, o meu Deus é da planície, ele diz: mas o meu é Senhor dos céus e da terra. Ele tem o domínio de tudo. Será que as pessoas têm consciência disso? Ou ainda se entrega a esse tipo emergencial de tentar resolver o problema da ansiedade? O apóstolo Paulo então coloca para nós que a circunstância nos leva a fazer coisas absurdas. No entanto,
a gente percebe que quem gosta um pouco de astronomia, a NASA e os estudiosos astrônomos, eles afirmaram que daqui a 100 mil anos vai cair um astro lá do universo, um cometa, que ao bater na Terra vai extinguir a raça humana. O ansioso já entra em desespero. Meu Deus, eu soube da notícia. O mundo vai se extinguir, vamos todos morrer. Soube da notícia, o que é que você está fazendo? Eu já estou estocando comida, vou morar em caverna para tentar sobreviver a esse impacto. Meu querido, é 100 mil anos, tu não consegue viver 100. Mas pastor, por que ele reage assim? Porque ansiedade. A ansiedade quebra o raciocínio, ele se entrega. Por isso que o crente aqui em Natal, que não tem ansiedade, ele não tem medo do que cairá lá de cima, porque ele confia plenamente de que quem vem lá de cima é o Senhor Jesus Cristo, para levar a sua igreja e nos livrar de toda sorte de transtorno, doença psicológica, porque seremos restaurados. Pastor Martim, depois do Éden, os surtos psicóticos acompanham a humanidade nesses 6 mil anos de evolução. Se não for a graça de Deus e o Espírito Santo, todos nós estaríamos pelo menos 2 ou 3 vezes por semana com um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um psicanalista. Por isso que eu adoro Cristo, sabe por quê? Porque Cristo é diferente desse pessoal. Esse pessoal não tem como resolver o problema da ansiedade, porque não é algo subcutâneo, é algo que está alojado na alma. Isso quer dizer que psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles apenas amenizam a situação, passam um exercício, um paliativo. E eu adoro Cristo, porque Cristo, ele não marca consulta, Cristo, ele não marca nenhum exercício, Cristo, ele cura o homem da sua ansiedade. Ele cura. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo São Paulo, igreja, ele está num estado deplorável. Ele foi preso no interior da prisão. E eu preciso explicar isso aqui, porque alguém pensa que a prisão de Paulo era abrir uma cela, ele entrar e ficar ali. Não, irmão, esse é o primeiro nível do calabouço romano. O segundo é um buraco. Além dele passar pela grade, ele está no interior da prisão. Pegava o prisioneiro e jogava num buraco. E ali então só tinha uma luz, candeeiro ali. E se esperava que ele tivesse vários tipos de surtos, loucura ou qualquer outra coisa, e se entregasse completamente. Mas quem estava ali era um homem que tinha uma intimidade com o Espírito Santo, que apesar dos contrários, ele está preso e escreve para uma igreja que estava livre. Presta atenção agora. Ele está preso, algemas nas mãos, algemas nos pés, no interior de uma prisão. Quem aqui já foi numa prisão? Eu já fui fazer um trabalho de capelania. Quando você chega lá de paletó e gravata, os detentos, quando lhe olham, doutor, e o meu processo, doutor, resolva o meu problema. Entra numa psique de ansiedade, que não pode ver ninguém de paletó e gravata. Pensa que é um juiz, um magistrado, um advogado. Eles procuram se agarrar em você para resolver as coisas. Então eu já tive essa experiência. No entanto, agora Paulo escreve preso para a igreja. Agora presta atenção, quando a igreja pega a carta de Paulo e passa a ler, quem viu a carta? Paulo, ele está onde? Preso em Roma. Muito bem, preso em Roma, então vamos ler a carta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, pera, você não entendeu o que eu disse. Não entendeu, pastor Martins. Eu vou dizer de novo. Paulo tem a algema nos pés, algema na mão, preste a morrer. Como estaria a cabeça desse detento? Como estaria? Mas como a cabeça dele não estava neste mundo, porque o mesmo dizia, para mim morrer é lucro. O
Os males da ansiedade não têm poder sobre mim. A igreja, quando recebe a carta e olha, peraí, isso aqui é escrito por um detento que deve estar surtando dentro daquela cela. Pois bem, o detento está escrevendo para quem está livre: não andeis ansiosos por coisa alguma. Impressionante como o Espírito Santo em nós nos tranquiliza, nos deixa completamente confiantes que diante das tsunamis, maremotos, das catrinas da vida, estamos firmados na rocha que é Cristo, e esses transtornos não terão poder sobre nós. Como diz amém, igreja de Deus? Aleluia, glória ao Senhor. E a coisa é tão séria que no versículo 4 ele escreve uma das coisas que é um antídoto contra a ansiedade. Perceba na Bíblia de vocês, o que é que está escrito aí? Capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Meus irmãos em Cristo, prestem bem atenção. Sabe quantas vezes tem no livro de Filipenses a palavra alegrai-vos? 16 vezes. 16 vezes está escrito: alegrai-vos, regozijai-vos, seja alegre. A alegria é a melhor forma para você combater a ansiedade que quer tirar você da presença de Deus. Porque no grego a palavra ansiedade é ashen, que quer dizer sufocar, lhe esganar, suprir seu oxigênio, tirar você da sua racionalidade. Ashen é como pegar o pescoço de alguém e sufocá-lo. Porém, quem tem a Cristo Jesus, nada o sufoca, porque ele em Cristo, ele sabe muito bem que a dependência dele não está sobre as coisas deste mundo, mas dependente apenas de Deus. Eu escuto um amém bem forte. Não tire os olhos de Deus. Virão circunstâncias para todo lado, mas mantenha seu olhar em Deus. As circunstâncias não podem ser maior do que a ação de Deus. Por quê? Porque a ansiedade é a incredulidade na vida de um crente. A ansiedade inibe a ação de Deus sobre nós. Não andeis ansiosos. Uma outra razão que nós encontramos que as pessoas são tomadas de ansiedade são relacionamentos atritados, brigas em família, em amigos. Essas briguinhas começam a você ter transtorno de ansiedade. E pior, tem pessoas que dormem com o refém do outro na mente. Para onde vai a pessoa está na mente, toma café com ele, janta com ele, dorme com ele, porque na mente dele alguém foi feito de refém. E por que isso? Porque pessoas nos levam a esses pontos altos da ansiedade. Por isso que na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, início primeiro, há uma briga no departamento feminino lá em Filipos. Duas mulheres de Deus estavam assim, atracando, se engalfiando. Um nome dela é Evódia e a outra é Síndique. A briga no departamento feminino foi tão feia que Paulo disse: olha, resolve isso com os obreiros da igreja, porque está trazendo grande prejuízo. A igreja percebe que esta briga entre as duas está desestabilizando o emocional e a saúde da igreja. E olha, o nome de um era Evódia, que quer dizer doce fragrância. A outra é Síndique, que quer dizer boa sorte. Duas mulheres com dois nomes lindos estavam agora o contrário do original do seu nome. Quem era boa sorte virou má sorte. Quem era o doce fragrância virou uma má fragrância. Porque os relacionamentos atritados vai de fato trazer em nós um prejuízo enorme na nossa saúde emocional. Por isso, queridos, eu amo o texto do Salmo de número 133.
Ó, e esse ó faz todo o sentido, pastor. O ó é como se fosse uma expressão de dizer assim: isso aqui nos basta. Se nós tivermos isso aqui, não haverá relacionamento atritado, não terá ninguém para dormir de refém com o outro, não haverá um rosto fechado, uma cabeça tosca em relação ao outro, porque está escrito: ó, quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união. Me perdoe, mas não é necessário você acreditar em mim não, mas eu enxergo o cristianismo nesse capítulo. Diga prove. Diga prove. Olha, ó quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em... Aqui passa uma linha do patíbulo da cruz: união. Agora vem coisa linda: é como óleo. Que Deus! O óleo só desce se houver união entre nós. É como o óleo que desce, mas para o óleo descer, eu preciso amar o meu pastor Martim, pastor Edmar, eu preciso amar meus irmãos. Quanto mais eu amo no filéu, mais o ágape se manifesta na minha vida de maneira extraordinária. Charamando e decantando. Aleluia! Não perca a sua saúde com ninguém. Não perca a sua saúde com ninguém. O céu é maior. Quando alguém quer brigar comigo: não, mas não sei o que, mas o céu é maior. Não, mas o céu é maior. E para o céu não vai relacionamento atritado não. Segue a paz. Tem que estar unido para subir ou não? Tem que estar unido para subir ou não? É unido aqui, o óleo descendo e os céus se abrindo para receber a igreja noiva do Cordeiro. Quem diz amém, igreja de Deus? Meu Deus, eu tenho que correr porque ainda tem 6 minutinhos aqui. Mas vamos lá, meus queridos. Eu disse que são 3 sintomas da ansiedade na análise paulina. Primeiro é circunstâncias. Segundo, pessoas. E terceiro, coisas. As coisas também nos assaltam com ansiedade. Como assim, pastor? As coisas. Resultado que nós encontramos aqui é de um exagero sobre preocupação das coisas. Quer ver uma coisa que rouba a nossa paz e gera ansiedade? Dinheiro. Olha, preste atenção uma coisa aqui. Talvez você nunca ouviu o que eu vou dizer agora. Dinheiro nunca uniu pessoas. Você ainda está pensando no que eu estou dizendo, porque dinheiro só separa pessoas. Até dentro de casa, se não tiver cuidado, a mulher desconfia do marido, porque ele acha que ela gasta mais e ele pensa que ela tem que gastar menos. Dinheiro não une pessoas. Dinheiro separa pessoas. Quem une pessoas é o Espírito Santo de Deus. Quem é muito materialista tem poucos amigos, porque ele acha que todo mundo se aproxima dele para ter alguma coisa dele. Mas quem é espiritual, independente que ele seja rico ou não, ele tem muita gente com ele, porque tem um Espírito Santo que não deixa lhe faltar nada. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Gente, e se eu falar em dívida, meu Deus do céu, é gente indo para a farmácia comprando todo tipo de remédio. Gente, o que é dívida? Dívida é comprar o que você não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que você não conhece. Meu Deus, será que Deus está falando com alguém aqui? Chega, deu sede, pastor Martim. Eu escuto um amém? Eu escuto um amém? Então escuta só, querido. As coisas tendem a nos levar a esse patamar de ansiedade. Quer ver uma coisa? Essa juventude que nós tivemos aqui agora, olha a ansiedade do jovem, que hoje muitos estão sendo prejudicados, nem chegaram a 16 anos, já estão perguntando: quem será o meu esposo? Como vai ser a minha sogra? E o meu sogro? Eu vou passar no Enem?
Será que eu vou morar aqui, eu vou para outro país? A minha mesada vai ser dada? Será que fulano, ele fala comigo se eu falar com ele? Será que o pastor Martim, ele me ama? Meu Deus, quantas preocupações desnecessárias. Isso está atrasando para a pessoa esse transtorno, de maneira que as pessoas estão se entregando a isso. Quem será? Como vai ser? Tira isso da sua cabeça e reviste daquilo que Pedro escreveu no capítulo número 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas o texto diz, pastor Martim, lançando sobre ele toda. Nenhuma ansiedade deve ficar alojada em você, porque pode ser um gatilho para que você se desestabilize. Lança ele sobre toda a tua ansiedade. Sabe por quê? Porque o único que entende de alma e de espírito, dessas duas partes imateriais, indicotomizáveis, é o Senhor Jesus, que enviou o Espírito Santo, que conhece a natureza da nossa alma e espírito, e é por isso que Ele é o único que pode confortar a nossa alma e espírito. Diga bem. Aleluia, glória a Deus. Quem tem essa preocupação é o mundo lá fora. Paulo denuncia lá no capítulo 3, versículo 19, o cujo Deus dele é o ventre, e só pensam nas coisas terrenas. Crente que pensa mais aqui do que lá, pode ficar de certo, o seu céu é aqui, mas não lá. Pode ficar de certo, queridos. Paulo diz para nós: pensai nas coisas que são, não nas que são, porque as de baixo são passageiras, as de cima são. Quem vai para essa eternidade com Deus? Quem vai para essa eternidade com Deus? Diga amém, igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diga, pastor Esdras, termine. Eu estou tentando. Aleluia. Pastor Martins vai ter o sermão, ainda está 30%. O restante eu deixo para depois. Eu estou na casa do meu pai e estou na casa do meu irmão em Cristo, pastor Martins. Aleluia. E eu não quero ser desobediente à orientação. Mas escute uma coisa. Parece que tem 5 minutinhos ali, né, pastor? Opa, notícia boa. Isso é um bônus. Isso é um bônus para nós. Isso é bom. Gostei de ouvir. Bom é pregar com o pastor Martim atrás. Meu filho, ainda tem 7 minutinhos. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores inglês, sofria de ansiedade. Pastor, pregador e escritor, sofria de ansiedade. Essa conversinha, não, mas eu sou um obreiro, eu sou um pastor, eu estou livre dessas coisas. Não diga isso se não for pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Para um pastor, um líder, ter o gatilho inicial para a ansiedade é frações de segundo. E Charles Haddon Spurgeon diz assim: a ansiedade não tira o problema de amanhã, sábado. Ela rouba a paz de hoje, sexta. Traduzindo em termos de Natal: por mais ansioso que você esteja, nada pode fazer no tocante amanhã. Você pode dormir de olhos abertos, mas o horário vai ser o mesmo. Se você dormir de olhos fechados e de aberto, vai contar o mesmo minuto normal. Está de olhos abertos, não vai adiantar o relógio. A ansiedade faz você acreditar: se eu ficar acordado, o dia vai ser mais rápido. Vai não, isso é contra a lógica.
Por isso que quem está em Cristo, meu querido, ele não está se entregando a esse transtorno de ansiedade, porque ele sabe que ele não pode saber nada que acontecerá segundos após, mas quando estamos em Cristo, as coisas, apesar de sair do seu controle, não sairá do controle de Deus, que tem o domínio de todas as coisas. Deixe o dia ser o próprio mal. E me interessa o que vai acontecer amanhã, irmãos. Eu vou estar em casa. Pessoas que quando em Natal não, que não é tão perigoso, pastor, como em outras cidades mais perigosas. Mas tem pessoas que saem de casa assim. O que é isso? Medo de uma bala perdida, com medo de uma batida. Tem pessoas que têm tanto medo da ansiedade da morte, que deixou de viver para se entregar à ansiedade. Pessoas estão assim. Por isso que quando Paulo escreve, e foi bom ele escrever no seu estado deplorável, algema nos pés, algema nas mãos, no interior de uma prisão, praticamente entrega a todos os surtos psicóticos, lá daquele buraco, daquele interior, daquela cela suja, do cárcere, ele escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem escreveu isso não estava no banquete. Quem escreveu isso não estava no seu melhor dia. Quem escreveu essas coisas estava sabendo que não demorava muito para morrer, porque depois de 3 anos ele morre. Ainda me restam ali 3 minutinhos. E agora, pastor, eu adoro essa exposição paulina, porque ele não só traz para nós a sintomatologia da ansiedade, mas ele também ensina a resolver. É perfeito isso, viu, gente? Porque tem gente que só sabe denunciar os erros, os fracassos, as doenças. E como é que resolve? Não sei, eu sei que você tem doença. E Paulo é perfeito nisso. Aí Paulo diz assim: para nós, para quem sofre de ansiedade, e todas as vossas orações de súplicas. Orações, irmãos. Crente que não ora é fadado ao transtorno de ansiedade. Paulo ensina que a única coisa letal que pode destruir a ansiedade é você canalizar a sua alma com o Espírito Santo e seu Espírito diante do trono da graça. Eu não tenho muito tempo para fazer uma exposição sobre o homem que ora, aonde a sua mente, segundo feita a análise por neurologistas, analisou o pastor Martim, que quando a pessoa passa 1 hora orando, a sua mente, as sinapses do cérebro, traz tanta tranquilidade que desenvolve os hormônios do prazer, a serotonina, a oxitocina, traz paz para ele. São exatamente os hormônios que Deus libera para aquele que tem a sua mente nele. Por isso que está escrito: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, inclusive trazer para ele calma. Quem não ora, toma muito remédio. Quem não ora, vive na dependência. Quem não ora, é direto em consultório. Mas aqui está a fórmula exata para que a nossa ansiedade, nosso transtorno de ansiedade, depressão e tentativa de suicídio sejam eliminados. E agora eu fecho, pastor Martim, que eu não tenho mais tempo, mas eu fico devendo. Mas quando eu falei de oração, pastor, eu estou falando também de um homem, o homem que orava, George Miller. Leiam depois a biografia desse homem. Nasceu na Alemanha, missionário lá na Inglaterra. Cuidou mais de 100 orfanatos, mais de 1.500 crianças. Distribuiu mais de 1.500.000 Bíblias. Era um grande benfeitor lá na Inglaterra.
Esse homem tinha um caderno de oração, pastor Martim, um caderno de oração que ele guardava no bolso. Esse caderninho dele tinha 50.000 orações respondidas. Não, você não entendeu. Você fez assim, glória a Deus, glória a Deus. Você não entendeu, porque ele pensou que eu disse 50 orações. Eu vou repetir. O caderninho dele tinha 50.000 orações respondidas. A intimidade com o Senhor era tão profunda que qualquer problema que acontecia, dobrava o joelho e dizia: no ano tal, no dia tal, o Senhor me ouviu minha oração e respondeu. A ansiedade era tirada e a providência era chegada. Terminando para o final, certo dia disseram: Senhor Miller, as crianças estão com fome e não tem pão. Quantos meninos tem aí? 1,5 milhão. Meu Deus, como é que alimenta esses meninos? Tem pão mais não. Aí Miller vai para o quarto, começa a orar. Enquanto ele ora, o padeiro da rainha fiscaliza os pães da padaria que enviava um pão específico para a rainha da Inglaterra. O padeiro saiu, pegou o pão, amolegou, foi ver a crocância e disse: a rainha não quer esse pão não. Como é que é? Quer não. E eu vou fazer o que com essa carroça de pão? Não sei, eu sei que a rainha não quer e não paga. Quando você ora, ele trabalha. Não queira saber como será, mas como vai vir. Enquanto ele orava, o padeiro estava lá conversando, dizendo que não queria. De repente, Miller levanta, lá vem um padeiro. O que é que eu vou fazer com esses pães? Quando ele vai passa no orfanato do Senhor Miller. Miller se apresenta e diz: Senhor Miller, esse pois não. A rainha rejeitou os pães que eu trouxe para ela. E ele disse: e agora? Eu não sei o que fazer com esses pães, mas o Senhor sabe. Pode entrar aqui, porque eu estava orando quando você vinha a caminho. E esses pães têm boca certa. Esses pães têm boca certa para comer. Esses pães têm boca certa. Deixa eu terminar, mais 2 minutinhos. A rainha da Inglaterra soube e disse: me apresenta o senhor Miller. A rainha: eu quero saber quem é Miller. Levaram lá. Quando a governanta abriu: rainha, eu vim falar com o senhor Miller. A governanta subiu: senhor Miller, na sala da rainha da Inglaterra. E Miller estava orando: Senhor Miller, a rainha. Senhor Miller, diga a ela que eu não posso atender. Mas Senhor Miller, é a rainha, eu não posso atendê-la. Mas, minha santa, escute. Quem está conversando com o rei não tem tempo para a rainha. Quem conversou com o rei da glória, quem está com o rei da glória, aleluia, diga amém, igreja. Esse assunto continua, isso vai mais à frente, mas graças a Deus nos deu aqui nesse 33 minutos para fazer essa breve exposição. Pelo menos cada um aqui está entendendo que a ansiedade se resolve com intimidade com Deus. Eu escuto um amém? O meu amado pastor e amigo, pastor Martim, me autoriza aqui a apresentar rapidamente. Esse aqui, sem dúvida, o irmão já deve conhecer. Lancei pela Casa Publicadora. Escatologia pentecostal, como um jovem, um obreiro deve subir ao púlpito e pregar exatamente a escatologia que nós abraçamos. Não é a milenista nem pós-milenista, somos pré-milenista dispensacionalista. Isso quer dizer que esta linha teológica é a que nós abraçamos. Diga amém.
Não tem outra, só temos uma, pré. Nós somos pré. Jesus virá antes buscar a sua igreja e ela não passará pelo arrebatamento. Diga, eu creio. E aí, pastor, eu faço uma exposição. A grande tribulação, E aqui, pastor, eu coloco desde o capítulo 1 ao capítulo 22, trabalhando direitinho. Cristo virá, levar a sua igreja e a igreja não passará pela tribulação, porque somos pré-tribulacionistas. Eu explico detalhadamente isso aqui. Um outro livro que eu acabei agora de pregar, Ansiedade, Depressão e Suicídio, os males da pós-modernidade enfrentados e orientados pela intervenção bíblica. Alimente sua fé em Deus e toda a sua ansiedade, depressão e tentativa de suicídio morrerão de fome. Glória. Eita, meu pastor, esse aqui foi um trabalho de pesquisa que eu fiz na Alemanha. Olha aqui, ó. Entenda a reforma protestante. Pastor Martim me conheceu falando sobre isso, lá no Ceará. Eu dando uma aula sobre o que é a reforma protestante. Este é um livro, pastor, e Igreja do Senhor, que muitos de nós precisamos saber. Tem uma coisa que a gente vai morrer e não sabe. Por que você se chama protestante? Por que você é protestante? É porque protesta contra o pecado. Onde é que está escrito isso? O que é ser um protestante? Aqui a gente fala quem são os pré-reformadores, pós-reformadores, e também fala sobre os grandes reformadores. Um outro trabalho, pastor, que é muito bom para quem trabalha na área de visitação aos enfermos. Capelania hospitalar. Uma orientação psicoteológica. Como deve se portar diante de um enfermo em casa de saúde ou até em hospitais. Como é o hino que se canta para ele. Qual é a nossa atitude em atender essas pessoas. Pense no livro que ajuda muito nessa área de capelania. Um outro material, pastor. Onde estava Deus na minha provação? Aonde ele estava? Aqui tem uma questão muito crucial, pastor. Hoje em dia virou moda, todo mundo, eu estou numa prova com meu marido, é prova com ele mesmo? Ou é uma questão de você resolver suas intimidades com ele? Meu menino de 5 anos, eu estou numa prova. Como é a história? Menino de 5 anos, você está com uma prova com ele? É falta às vezes de pau. Pastor Martim, não é possível. Como é que o menino de 5 anos bate na cara da mãe, pai, a mãe? Faça isso não, mãe, ele não gosta não. Olha, eu estou numa prova com o meu menino. Prova? A Bíblia diz, não retenhas a vara que corrige o teu filho. Castiga ele e livrarás a alma dele do inferno. Diga amém, igreja. Você não sabe o que é provação. Tudo você estou numa prova, não é prova, irmão, é consequência de pecado, são erros que você cometeu na vida. Prova é quando você vasculha a mente, analisa e vê e diz, por que eu estou passando por isso? Quando não tem resposta humana, aí, meu irmão, só os céus para te explicar esta prova. Diga amém. Aqui eu falo das 7 provações de Jó e apresento 72 perguntas que Deus fez a Jó, e hoje a ciência moderna só respondeu 2,5. Esse aqui, pastor, foi uma bomba lá no meu estado. A teologia de Gênesis confronta a ideologia de gênero. Costumo dizer que se nós obreiros, vocês igreja, não entender Gênesis de 1 ao 11, não adianta ler Gênesis 12 até Apocalipse 22. Tempo perdido. Mas por que o senhor diz isso? Porque toda a base doutrinária, todo o desenvolvimento bíblico se dá depois que você compreender Gênesis de 1 ao 11, ali está todas as doutrinas, tudo que você precisa está ali. Se você entender ali, é mais fácil entender de Gênesis 12 até o 42. E aqui eu vou colocando sobre feminismo, a questão do marxismo cultural e por aí vai. E fechando, pastor Martins, olha só, pastor Martins, lancei isso aqui no meu mestrado, ensaio sobre ciências da religião. Aqui a gente prova que evangelho não é religião. No final, sempre tem esse arsenal aqui, ó. Psicologia da religião, sociologia da religião, economia da religião, história da religião e por aí vai. E eu fecho, pastor, tem um dado muito em escola bíblica, esse aqui. Olha só. Jesus líder, aprendendo com o maior de todos os tempos. Eu sei que tem muito livro de liderança, mas a base da liderança dentro e fora da igreja, se Cristo não for o modelo de liderança, todos estarão fracassados. Ele é o modelo de liderança, e há 2000 anos está em primeiro lugar em tudo o que faz. Diga amém. Queridos, cada material deste aqui que nós estamos apresentando para os irmãos está disponível lá fora
Os irmãos podem procurar lá. Parece que está com o irmão Michel. Está no estacionamento isso. Olha, lá a loja custa R$ 39,90. Nós temos aí por R$ 29,90 qualquer material. A coleção de 280 apenas por R$ 200. E pode dividir. São literaturas que eu escrevi, não debaixo de ar-condicionado. Pastor Martim sabe do nosso trabalho de viagens, de fazer um trabalho que realmente tenha um cunho de trabalho in loco. E a gente tem prazer em escrever essas obras. Que Deus abençoe a igreja, meu amado e amigo pastor Martim e todo esse colegiado de homens de Deus. Que prazer, satisfação de estar aqui nesse culto de doutrina com vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Após mim, diga: você é o resultado do que lê. Dá para a gente passar a noite toda aqui, não dá, irmão? Dá, é verdade. Vocês imaginem como foi isso aqui para os nossos jovens. Glória a Deus. Ministrando, não somente o pastor Esdras, o pastor Rubem também, o pastor Gonzaga e outros pastores também. Glórias a Deus. Pastor Esdras, irmãos, é um homem muito dedicado ao estudo, à pesquisa, à ciência. E tudo que ele prega, escreve também, tem, na verdade, fundamentação científica. E estes livros, irmãos, eu recomendo também para vocês. Eu tenho alguns. E outros que ele lançou ultimamente, eu vou adquirir também. Porque, irmãos, investir no conhecimento é uma coisa muito boa. É maravilhoso. Glória a Deus. Você investe no seu conhecimento, você está exatamente se preparando para fazer melhor a obra de Deus, a obra do Senhor. Isto é algo muitíssimo importante. É que a vida dele dedicado, estudando, pesquisando. Ele é teólogo, ele já terminou o curso de História na Universidade de Pernambuco, faz psicanálise e investimento enorme. E dou graças a Deus, porque a irmã Itamar, sua esposa, o acompanha, dando todo o apoio ao seu trabalho, ao seu ministério, e dou graças a Deus porque ele tem percorrido esse Brasil, ministrando nas escolas bíblicas para o obreiro, para os nossos jovens também. Enfim, irmão, tem sido um instrumento usado por Deus, aleluia, para trazer para a igreja não somente o fervor do Espírito, o mover do Espírito, mas o conhecimento da palavra de Deus também. Convido a todos para ficarem em pé, aleluia, sem pressa. Depois do culto vocês passam no estacionamento. Esse aqui o senhor não precisa adquirir, ele é seu. Aí meus irmãos, agora completou, viu? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Esdras, um presentão, glórias a Deus. Você adquira ali no estacionamento, está nesse preço promocional. Adquira, invista no seu conhecimento obreiro. Minha irmã jovem, invistam, vale a pena, glórias a Jesus. Vocês sabem que Paulo, o apóstolo dos gentios, teve toda uma formação para Deus chamá-lo para evangelizar as nações, para escrever dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13 epístolas, a metade, vamos dizer assim. Glória a Deus por isso. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Quem está feliz aqui esta noite com a mensagem? Glórias a Deus. Estamos saindo daqui, irmão, enriquecidos com essa mensagem que temos acabado de ouvir. Glórias a Jesus.